3. Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui com vocês, Carlos Moisés Espínola, para mais uma gravação ao vivo, pessoal. Hoje, dia 14/7/2022, nós estamos ao vivo e depois esse cordel será postado de forma individual, de forma separada aqui no canal. Hoje nós vamos gravar o romance do autor Manuel da Almeida Filho, A Promessa da Vingança. Enquanto a aurora surge, apagando os pirilampos, rasga-se o manto da noite, caindo na terra os tampos. A passarada se acorda, o sol ilumina os campos. Os montes ficam dourados pelos raios de Apolo. O orvalho vai caindo, a brisa soprando o solo. O sertão balança as serras, ninando o dia em seu colo. Escuta-se a passarada pela campina trinando, nas porteiras dos currais, os vaqueiros aboiando. O dia acorda contente com a natureza cantando. Nessa hora tão saudosa, vamos seguir numa senda, por entre serras chegamos, numa pequena fazenda, aonde se desenrola uma chacina tremenda. Chegando vamos ficar, da porteira observando, o vaqueiro da fazenda, uma vaca desleitando, porém muito amedrontado, com o patrão conversando. Coronel, o senhor soube do caso que aconteceu na fazenda Serra Negra do doutor Bartolomeu. A casa foi assaltada, toda a família morreu. Com essas são 6 fazendas que ficaram destruídas, pois é moleque o bandido que tem as mãos homicidas, saciando seus instintos somente em ceifar as vidas. E o pior é que se diz que punhal não fura ele, e também que não tem bala que entre no couro dele. Eu queria dar-lhe um tiro pra bala não entrar nele. Porque este o meu revólver nunca engentou couro duro. Certa vez eu já varei 5 tijolos do muro. Deus me ajudando com ele, até Satanás eu furo. Diante o que já expus, a situação é feia. O Senhor pega a família e vai deixar na aldeia, embora que fique longe com 9 léguas e meia. Porém fica protegida contra o bandido assassino. Depois arme os 20 homens, que nenhum seja morfino, para guardarem a fazenda, salvando assim o seu destino. Boa noite, Genival Olival, Antônio Camelo, uma boa noite a todos vocês aqui. O coronel disse: eu hoje transportarei a família, levarei meus 8 filhos com minha esposa Cecília, e você fica na casa para zelar da mobília. Na volta vou preparar uma turma de coragem, que se o bandido vier, perderá toda a vantagem, porque em vez de matar, acha o chapéu da viagem. Porém, enquanto o vaqueiro conversa com o coronel, o bandido aproximou-se como assassino cruel. Ficou ouvindo a conversa, sem fazer nenhum tropel. Porque Zé Moleque tinha deixado o bando escondido para arrasar a fazenda. Sozinho ele tinha ido, sabendo que encontrava o dono desprevenido. Ouvindo a conversa disse: meu vaqueiro compra jura, puxa o revólver e faça a pontaria segura. Atire em mim para ver se uma bala me fura. Com essa voz o vaqueiro deu um salto apavorado, já com o revólver em punho, o patrão gritou vexado: esse bandido lhe mata, vaqueiro, tenha cuidado. Porém o vaqueiro disse: nunca enjeitei cabra ruim, e um bandido sozinho não pode enfrentar... Porém o vaqueiro disse: nunca enjeitei cabra ruim, e um bandido sozinho ruim. Porém o vaqueiro disse: nunca enjeitei cara ruim, e um bandido sozinho não pode enfrentar a mim. Um cabra safado deixe, a gente mata, é assim. Levantou o braço e fez uma desgraça certeira no peito do cangaceiro, e viu a bala primeira bater e cair no chão, indo até a derradeira. Ao terminar a descarga, o cangaceiro sorriu e disse: você está vendo que seu revólver mentiu, suas balas são de cera, uma só não me feriu.
Disse o vaqueiro: é verdade, porém eu agora juro que meu punhal não enverga, porque é de aço duro, e um bandido dessa marca até nos olhos eu furo. Puxou o punhal possante, com toda a raiva avançou. Quando levantou o braço, José Moleque atirou bem debaixo do sovaco, que o vaqueiro tombou. Quando o vaqueiro caiu, já o coronel estava com um bom papo amarelo, e do oitão atirava, no cangaceiro porém nenhuma bala furava. Também com o tiroteio a coisa mais apertou. O grupo de Zé Moleque com os tiros avançou, e por ordem do bandido a casa grande cercou. Nessa hora os moradores do coronel fazendeiro viam de todos os lados, cada um com um granadeiro, e assim travou-se a batalha com o grupo cangaceiro. A mulher do fazendeiro foi correr por sua vez, porém estava pesada por causa da gravidez. Já esperava cegonha em dias do outro mês. Entre o maior desespero, saiu na porta da sala, porém recebeu um tiro no bucho e caiu sem fala, saindo o pé da criança pelo buraco da bala. Os filhos do coronel corriam desesperados no meio do tiroteio, porém caíam varados pelas balas assassinas dos bandidos acelerados. O fazendeiro tombou, ferido no tiroteio, e 14 moradores ficaram mortos no meio, na grande carnificina daquele escangalho feio. Dos capangas assassinos, somente 5 morreram, e os homens do fazendeiro quase todos pereceram. Apenas ficaram 2 que entre a luta correram. Também dos seus 8 filhos, naquele quadro de dor, só escapou uma filha do massacre do horror, por ter ido dormitar na casa do morador. Era dela uma mocinha com 12 anos somente, mas que tinha uma beleza de uma estrela reluzente, brilhando no céu da vida numa luz fosforescente. Nada sabendo voltou, cedinho para o trabalho, passando pelas varedas, molhadas pelo orvalho. Ao chegar em casa viu o mais tremendo escangalho. Boa noite, meu querido. O áudio melhorou ou ele tá estourado ainda? Acho que é porque tá muito perto. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, Agnaldo, Maria de Jesus, Antônio Neto que tá aqui comigo. Boa noite a todos vocês. O áudio tá normal agora, pessoal? Beleza, diminui aqui. Jonathan Oliveira, uma boa noite, Jonathan Oliveira. O áudio tá tudo beleza agora, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Afogado em grossas lágrimas, começou examinando. Alguns já estavam mortos, outros estavam arquejando. Adélia avistou o seu pai, morecendo, falando. Ainda está estourado? A menina, como louca, abraçou o pai amado, banhando-o com suas lágrimas, dizendo: o pai adorado, quem nos fez esta desgraça, diga o nome do malvado. Nesse instante o coronel, abrindo os olhos, falou: foi Zé Moleque o bandido, que a todos nos matou. Se você, filha querida, só você, filha querida, desta chacina escapou. Nisto a garota ajoelhou-se e disse: papai querido, eu juro perante a força do Messias concebido, que um dia ajustarei contas com esse bandido. Boa noite, melhorou? Certinho, então vamos lá, pessoal. Vingarei todo este sangue que corre nesta matança. Enquanto não me vingar, a minha alma não descansa, e para isso cumprirei a promessa da vingança. Nessa hora o fazendeiro abençoou-a e morreu. A menina levantou-se, 3 passos à frente deu, e sobre o corpo da mãe, soluçando, se estendeu.
Beijou o corpo da mãe, do pai e dos irmãozinhos, depois seguiu seu destino, trilhando os tristes caminhos, enquanto chorava ouvia as músicas dos passarinhos. Enquanto Adélia seguia, levava na sua mente os lances sentimentais daquele quadro pungente. Assim chegou na aldeia, onde não tinha um parente. Chegando também não disse o que tinha acontecido, dizia a todos apenas que os pais tinham morrido e que não tinham um parente neste mundo desvalido. Boa noite, dona Josefa. Aguinaldo aqui tá comigo. Melhorou então, meu querido? Porém, como era muito honesta e trabalhadora, não tardou em encontrar uma casa acolhedora, onde ficou como filha essa pobre sofredora. Tornou-se muito querida por todos daquela aldeia, porque era muito linda, cabelos como sereia, tinha no preto dos olhos o brilho da lua cheia. Por esse tempo corria a notícia da chacina, dizia que a família, nas mãos da corja assassina, tinha toda perecido no meio à carnificina. Diziam até que a Adélia tinha morrido também, porém ela estava viva, sem declarar-se a ninguém, forjando a sua vingança para destruir alguém. A fazenda de seu pai ficou lá abandonada, tudo que tinha acabou-se, ninguém tomou mais chegada. A casa virou tapera, em cada canto uma alçada. Isso porque os cadáveres foram todos devorados pelas aves de rapina, por não serem sepultados, porque todos os vizinhos fugiram desesperados. Justiça naquele tempo só tinha nas capitais, no sertão só as volantes passavam nos arraiais, por isso a lei sertaneja era baile e nada mais. Assim mesmo essas volantes só andavam no sertão, quando havia cangaceiros fazendo devastação, mas raras vezes traziam bandidos para a prisão. Almerita Ferreira Guedes, uma boa noite. Newton Souza, nesse período passava patrulhas de quando em quando, procurando o Zé Moleque, que ia continuando a sua vida criminosa, matando gente e roubando. Completando 4 anos dessa tragédia de Adélia, ela estava tão bonita como uma flor de camélia, do seu corpo recendia o olor da rosa amélia. Na casa onde morava, era onde mais visitada pelos moços da aldeia, porque quem era disputada, porém ela conformava a toda a rapaziada. Aos que se adiantavam, tratando de casamento, ela dizia que tinha feito um santo juramento, que mandava em sua vida como único mandamento. Dizia ter feito um voto em uma hora de pressa, e quem deve que não paga, a sua dívida não cessa, assim só se casaria quando pagasse a promessa. Dizia um compromisso que a minha alma cansa, e só quando resgatá-lo o meu coração descansa, porque só tinha na alma o fantasma da vingança. Passava por esse momento pela aldeia uma volante, procurando cangaceiros, tendo como comandante um tenente muito moço de nome Antônio Amarante. Assim que o tenente viu Adélia numa janela, sentiu-se logo atraído pela formosura dela. Nessa noite não dormiu, só pensando na donzela. No outro dia tomou sobre ela informação, e depois determinou-se em declarar-lhe a paixão que inundava o seu peito, afogando o coração. Chegando lá disse a moça do seu desejo o intento, mas ela disse ao Senhor, tem todo o merecimento, porém não posso casar-me devido a um juramento. Eu tenho uma promessa que necessito pagar, espero por oportunidade para poder resgatar, e enquanto ela não for paga, não poderei me casar. Disse o tenente vexado, isso não discutiremos, diga logo essa promessa, que nós juntos pagaremos, determinando um empecilho, dentro em poucos casaremos. Adélia disse, eu jamais
farei tal revelação, porque só eu mesma posso cumprir a minha missão. É um juramento sagrado que limpa o meu coração. O tenente disse então: eu peço a sua clemência, quando pagar a promessa, dê-me a sua preferência. Ela disse: eu lhe ofereço minha alma e a consciência. O tenente despediu-se, alegre e esperançado. Na noite daquele dia, houve um folguedo animado, numa casa da aldeia, na festa de um batizado. Quando havia em qualquer festa, Adélia era a primeira, convidada para o baile, por ser boa dançadeira, e o mesmo era o orgulho dos rapazes da Ribeira. Mas o tenente não soube da festa do batizado, recolheu os seus praças na casa do delegado, e também deitou-se cedo, por estar muito enfadado. Às 9 horas da noite, o baile estava esquentando, um tocador dos melhores, na sanfona dedilhando, os velhos dando risadas e a mocidade valsando. O bandido Zé Moleque ia passando distante, porém ouvindo a sanfona, seguiu no rumo ofegante, sem imaginar que ia se encontrar com a volante. Chegou no baile e cercou com a sua capangagem, disse: não corra ninguém, porque eu não sou visagem, sou Zé Moleque falado, quero ver quem tem coragem. Nessas horas as moças todas do salão foram fugindo, de mulher somente Adélia ficou na sala sorrindo, enquanto a alma chorava, os lábios estavam fingindo. Zé Moleque admirou-se, vendo em Adélia o jardim, sorridente para ele, perguntou a ela assim: por que também não correu? Não sentes medo de mim? Não, senhor, disse a cabocla, eu sinto prazer em vê-lo. Há muito que desejava encontrá-lo e conhecê-lo, porque eu amo na vida com todo amor e desvelo. Toda a minha simpatia é pela sua bravura, porque eu só amo um homem da natureza bem dura, que para me defender mate qualquer criatura. Zé Moleque disse então: vamos dançar, minha flor. Adélia respondeu: vamos concretizar o nosso amor, no céu da minha inocência, no trono do meu pudor. Nesse instante, Zé Moleque disse ao tocador Raimundo: pode puxar a sanfona, que vai dançar todo mundo, preto, branco, rico e pobre, limpo, sujo e vagabundo. Raimundo disse com muito medo, foi logo um samba tocando. José Moleque pegou, Adélia saiu dançando, os dois dançavam sorrindo, conversando e namorando. O resto dos dançadores tiveram que acompanhar, porque quem se recusasse, ele mandava matar. E o tocador recebeu a ordem de não parar. Porém, nisso alguém correu na casa do delegado, lá acordou o tenente e deu-lhe um triste recado. Com menos de meia hora, o baile estava cercado. Quando os bandidos sentiram que estavam encurralados, avançaram para a porta, atirando nos soldados e recebendo também balas por todos os lados. O tiroteio travou-se com a maior confusão. Os cabras romperam o cerco como um vento furacão, embora deixassem 4 estribuchados no chão. Restabelecendo a ordem, foi quando o tenente viu um soldado baleado que um bandido atingiu, mas 3 pessoas feridas, porém o chefe fugiu. Os 4 cabras feridos morreram na mesma hora, e o tenente convidou seus praças e foi embora para curar o soldado que precisava melhora. Enquanto isso, os rapazes, cada qual mais resolvido, foram dar parte ao tenente, fazendo um grande alarido. Lá disseram que Adélia era cúmplice do bandido, pois que tinham abraçado, dando sinal de namoro, conversando bem baixinho, para maior desaforo, só esperavam a ordem para tirarem o couro. O tenente ficou triste, porque ele tinha a amizade, disse: eu vou mandar prendê-la para apurar a verdade. Ela comigo eu mantenho a responsabilidade. Preparou uma patrulha e mandou logo buscá-la,
Porém o povo na rua queria a força tomá-la, para entre os habitantes, como vingança rasgá-la. Porém a patrulha era um grupo forte e valente, que defendeu a donzela do rancor daquela gente, até que enfim eu chegou, com ela viva ao tenente. Enquanto a cabocla tinha sua vida garantida, bem de frente ao quartel, toda a turba enfurecida, gritavam: faça justiça, nos entregue essa bandida. Mas o tenente botou toda a tropa em prontidão, depois foi ouvir a Adélia, já trancada na prisão, muito embora que sentisse partir do seu coração. Abriu o xadrez e disse: peço não tremer a fala e dizer toda a verdade, que pode salvá-la. Se mentir eu a entrego para o povo lhe linchá-la. Adélia viu-se perdida, a verdade não negou, disse tudo do princípio, como o drama se passou, na grande carnificina, quando a promessa se jurou. O tenente, quando ouviu, disse: eu soube desse caso, todo o episódio passado, e fiquei horrorizado, porque soube que não tinha uma pessoa escapado. Adélia disse, porém: graças a Deus escapei, mas para salvar a vida, agora você contei, porém a minha promessa, como cumpri-la não sei. O tenente disse a Adélia: serei sempre o seu amigo, se você me garantir, no fim se casar comigo, eu lhe ajudarei até matarmos esse inimigo. Adélia disse: tenente, é esta a minha esperança, desde o dia que lhe vi, que lhe trago na esperança da lembrança, porém não posso casar-me sem fazer a minha vingança. Amarante disse agora, sem precisar testemunhas, vamos tratar nossos planos, prepararmos nossas cunhas, para depois o bandido vir cair em nossas unhas. Traçaram todos os planos, acertaram a decisão, depois o tenente foi consolar a multidão, confirmando que a moça ficaria na prisão. E mesmo se fosse solta, ficaria garantida, pois ela não tinha crime para que fosse punida, e quem tentasse ofendê-la pagaria com a vida. Mas nascendo outro dia, o tenente procurou uma casa ao seu gosto e para a moça alugou. Ela foi morar sozinha e ninguém desconfiou. Porém a despesa toda foi por conta do tenente, e depois ficou mantendo a donzela ocultamente, fazendo tudo escondido, preparando o ambiente. Em horas mortas da noite, o tenente com cautela abriu um subterrâneo na morada da donzela, em um canto da cozinha, perto de uma janela. Fez uma cova bem feita, onde cabia ele bem, por cima pôs umas tábuas e muita terra também, que depois de uma socada não dava cisma a ninguém. Tudo pronto, agora vamos deixar bem esclarecido como a Adélia descobriu onde morava o bandido, assassino de seus pais, e como ele foi atraído. Enquanto a moça dançava com um capanga malvado, perguntou e ele disse onde vivia acampado, em uma furna no pé de um rochedo escarpado. Isso ficava no monte, dentro da mata fechada, distante umas 5 léguas daquela aldeia habitada. Vamos saber como a Adélia descobriu essa morada. Primeiro ela combinou com o seu tenente amigo, preparou-se e viajou, procurando o inimigo, enfrentando em sua vida o mais tremendo perigo. Viajou o dia todo, dentro da mata perdida, por uma onça feroz, vendo a hora de ser comida. Anoitecendo subiu-se numa árvore e fez dormida. Deu uns cochilos, porém, quando a luz do sol raiou, desceu dali e foi seguindo, numa vereda encontrou um bandido com um rifle, que a vendo perguntou: quem é você e o que faz por esta mata sozinha? Deus, quando manda é assim, arroz cozido e galinha, porque de qualquer maneira, você aqui vai ser minha. Porém a Adélia que ia, com um bom revólver armada,
gritou para o cangaceiro, já com a arma apontada: não se mexa porque morre com a cabeça varada. O bandido amedrontado falou querendo acalmá-la: por Deus guarde esse revólver, embora tremendo a fala. Disse a moça: não se bula, senão lhe meto uma bala. Pelo que vejo você, pode responder-me agora. Se conhece Zé Moleque e se sabe onde ele mora. Se sabe, não se aborreça, me leve lá sem demora. O bandido disse: eu sei, pertenço ao grupo dele. Por ser um homem valente, eu confio muito nele. E se a senhora quiser, poderei levá-la até ele. A Adélia respondeu: eu quero, porém você me obedeça. Siga logo em minha frente, não olhe atrás nem se cresça, senão dou-lhe uma descarga que lhe arranco a cabeça. O capanga obedeceu, seguiu adiante lá atrás, andaram dentro da mata, umas 3 horas ou mais, até que enfim chegaram ao cangaceiro voraz. Quando o Zé Moleque viu o seu capanga chegando, sobre a mira de um revólver, foi logo se levantando, porém sorriu quando viu a Adélia se aproximando. E disse para o capanga: onde está o seu mistério, que chega prisioneiro por uma simples mulher? Disse o bandido patrão: ela mata seu qualquer. Vem só a sua presença, diz que é sua querida. Botou-me o revólver como uma cachorra mordida, e eu tive que vir trazê-la para não perder a vida. Zé Moleque disse assim: é que eu quero uma mulher que em luta precisando mate um bandido qualquer, defendendo a sua vida, acabe quando os puder. Disse a dela: pois sou eu que estou ao seu dispor, vim somente procurá-lo para entregar o meu amor. Com quem posso defendê-lo dentro do maior horror? Ouvindo aquelas palavras, o bandido encandeou-se, acreditando em Adélia, nas lábias dela enganou-se, conduzido pela mão dos seus cabras afastou-se. Bem longe os dois se sentaram, Adélia pôde encostar-se, deu um beijo no bandido, que fez ele arrepiar-se, aproveitando o ensejo, começou a declarar-se: querido, eu vim, mas não posso aqui com você viver, porque entre os seus capangas todos hão de me querer, e eu preciso matar gente se quiser me defender. Porque dizem que eu sou uma cabocla bonita, assim eu ficando aqui, o grupo se precipita. Você não pode perdê-lo, porque dele necessita. Portanto, vamos agora resolver a nossa parada. Estou morando sozinha em uma casa afastada, aonde posso esperá-lo sem ninguém saber de nada. Só teremos que aguardar uma pequena demora. Esperamos até quando a volante for embora, quando você poder ir qualquer dia ou qualquer hora. Pode ir em qualquer noite, que seja escura ou de lua, porque nossa casa fica um pouco fora da rua, e somente nesse dia lá eu serei toda sua. José Moleque aceitou, embora desconfiado, porém Adélia ajeitou, deixando-o apaixonado. Foi como poder voltar com um golpe preparado. José Moleque mandou um capanga observá-la, porém o bandido nunca viu ninguém ir visitá-la, pois o povo da aldeia passou tudo a odiá-la. Só mesmo o tenente tinha algum contato com ela, isso mesmo à meia-noite, entrando pela janela, até que chegou o dia da vingança da donzela. Porque uma certa tarde, o tenente preparou os soldados da volante, de um a um equipou, e depois de despedir-se com a tropa viajou. Mas o cabra que fazia toda a observação correu logo para a mata, avisou ao seu patrão, que veio na mesma noite matar a sua paixão. Para matar o seu intento, deixou o bandido a caminho, falou no tenente que, no povoado vizinho, deixou a sua volante e depois voltou sozinho. Como chegou pela noite, na casa da moça entrou, e lá no subterrâneo, com jeito se agasalhou. Quando bateu meia-noite, o cangaceiro chegou.
bateu na porta e Adélia abriu com muito respeito. O bandido entrou olhando, correu a casa com jeito. Não vendo nada demais, ficou muito satisfeito. Adélia disse: você necessita descansar. Eu vou amar uma rede para você se deitar, enquanto eu vou à cozinha preparar o seu jantar. O bandido, que estava de fato muito enfadado, aceitou a oferenda sem ter o menor cuidado. Amou a rede e deitou-se, mesmo de pé espalhado. Porém antes se retirou, com toda delicadeza, uma pata de orações, pôs em cima de uma mesa, com todas as suas armas que tinha como defesa. O patuá era quem o trazia imunizado contra bala e contra faca. O seu corpo era fechado, porque sem as orações ele estava desgraçado. Porém, como ele ia ter o contato com a mulher, para que o patuá não perdesse o mistério, tinha que retirá-lo, pô-lo num lugar qualquer. Enquanto a moça corria na cozinha preparando o jantar para o bandido, ele já foi cochilando, e de cochilo em cochilo, com pouco estava roncando. Assim, quando o capanga ressonava lá na rede, o tenente no buraco estava morto de sede, tomando ar por um cano que atravessava a parede. Adélia saindo viu o moleque inconsciente, pegou logo o patuá, pôs no fogo incontinente, depois escondeu as armas e foi chamar o tenente. Quando o tenente chegou, que viu o cabra dormindo, deu um abraço em Adélia, dizendo: ô serviço lindo. Nisso o capanga acordou-se, os dois estavam sorrindo. José moleque pulou, procurando o armamento, porém o tenente disse: descanse mais um momento, para receber o prêmio do seu grande atrevimento. O bandido recuou, perguntando o que foi isto. Essa cretina traiu-me, a emoção não resisto. Ela fez igual a Judas quando vendeu a Jesus Cristo. Mas Adélia respondeu: eu não lhe fiz traição, apenas lhe convidei vir à minha habitação para dar-lhe o pagamento da sua mal intenção. Você deve se lembrar do que há anos praticou na fazenda de meu pai, quando em um dia atacou e a todos os meus parentes com desprezo assassinou. Eu sou a única pessoa que escapei da matança, jurei em cima do sangue, com meu ódio de criança, que me vingava e estou fazendo a minha vingança. Pois meu pai ainda falou, no momento que cheguei, dizendo que foi você, nas barbas dele jurei, e a promessa da vingança eu agora cumprirei. O bandido respondeu: você enganou-se agora, porque este tenentinho não me aguenta uma hora. Vou matar ele e você para poder ir embora. Porém o tenente disse: o seu caso é muito sério, se entregue e não se oponha, acabe com esse império. É melhor ir pra cadeia do que para o cemitério. O bandido nessa hora disse: eu mesmo desarmado, vou matá-lo de estouro, para não ser tão safado. E partiu para o tenente de cabelo arrepiado. Mas o tenente, que era bem adestro para a luta, enfrentou o cangaceiro com coragem e força bruta. Adélia ficou de parte, apreciando a disputa. Mas faltando a paciência, disse assim para o tenente: mate logo esse bandido, esse monstro inconsciente, que só com a morte dele pode descansar a gente. O tenente disse: não, é necessário vencê-lo, dominá-lo à força bruta e na cadeia prendê-lo, para que o povo veja, não é vantagem abatê-lo. Enquanto isso a batalha continuava apertada, José moleque lutava de rasteira e cabeçada, e o tenente rebatia, dando balão e pesada. Numa topada, o bandido arrebatou do tenente um punhal que ele tinha, armado ficou contente, dizendo: agora eu não temo, nem ao demo em minha frente. Mas o tenente puxou uma peixeira afiada que tinha numa perneira como arma reservada, e disse a ela: por elas não há diferença em nada. Porém o tenente era muito adestro de fato, e na ponta do punhal pulava mais do que gato, enquanto José moleque não passava de um pato.
Assim na luta o bandido nunca o tenente atingia, e o tenente sempre ao cangaceiro feria. A peixeira entrava mole como faca e melancia. Mas Adélia, vendo a hora o tenente ser ferido, resolveu auxiliá-lo para vencer o bandido. Entrou na cozinha e trouxe um pau de lenha polido. Quando o capanga pulou, Adélia esperou de frente, passou-lhe o pau na cabeça, o cabra tomou doente. Já revirando os dois olhos, caiu nos pés do tenente. O tenente disse a Adélia: me chamaram de covarde, você abateu o homem, o meu pensamento arde. A moça disse sorrindo: ele já foi morto tarde. Disse o tenente, porém: eu queria era prendê-lo, levá-lo para a prisão, para todo mundo vê-lo. Adélia disse: pois eu queria mesmo abatê-lo. Agora me dê um beijo, que meu coração descansa, para que esta tragédia fuja da minha lembrança, porque já está cumprida a promessa da vingança. Nisso o tenente abraçou-a e beijou bem na boca, os lábios foram colados naquela canseira louca. Terminando, Adélia disse: a vingança ainda foi pouca. O bandido estava morto, com o crânio esfalecado. O tenente foi correndo na casa do delegado. O dia estava amanhecido, o povo todo acordado. Quando correu a notícia do que tinha acontecido, todo o povo da aldeia foi olhar para o bandido e dar os seus parabéns ao tenente destemido. Também parabenizar Adélia e pedir perdão, porque pensava que ela tinha feito uma traição. Porém, sabendo a verdade, dava-lhe toda a razão. O corpo do bandoleiro, depois de amortalhado, no cemitério local, à tarde foi sepultado, deixando assim para sempre o pessoal descansado. Nas mesmas da tarde, o tenente seguiu para a capital, onde foi bem recebido pelo comando geral, com elogios honrosos e um prêmio especial. Isso porque descreveu tudo como se passou, como o capanga traído em suas mãos se entregou, como queria prendê-lo, mas a moça não deixou. Porque a Adélia temia que o bandido vencesse, ao tenente depois ela, novo vexame sofresse, assim matou evitando que o tenente o prendesse. Ao depois das homenagens, o tenente resolveu regressar para a aldeia. O comando concedeu 15 dias de licença para a festa do Imineu. De volta trouxe o vigário, mas o juiz de direito, na capela da aldeia, seu casamento foi feito, dentro do maior prazer, de paz, conforto e conceito. Depois o tenente foi promovido a capitão, foi morar na capital, levando a flor do sertão, que tinha um riso nos lábios e o amor no coração. A Adélia assim foi feliz, ele lutando desde criança, muito ajudou o tenente em dar-lhe toda a esperança, incentivou a seguir, deu-lhe amor para cumprir a promessa da vingança. Manuel da Almeida Filho, A Promessa da Vingança, aqui o acróstico do grande autor Manuel da Almeida Filho.